Olá, bom dia. Hoje a nossa aula será de história e o tema é Roma Antiga. Outra civilização que se desenvolveu na região do Mar Mediterrâneo na antiguidade foi a dos romanos. Assim como alguns dos povos que já estudamos, os romanos também tinham políticas expansionistas, o que possibilitou o contato deles com diferentes povos. Nesse contato, Roma assimilou diferentes culturas e as transformou, resultando em costumes, práticas, políticas e legislações que influenciaram muitos povos ao longo do tempo e continuam nos influenciando até os dias atuais. Aí a gente percebe pela imagem que representa as ruínas do Coliseu em Roma, na Itália, que recebe muitos visitantes. Então, essa ruína influencia na história de Roma. As origens de Roma. Roma é uma cidade milenar que existe até hoje. Você sabe onde ela está localizada? A civilização romana foi formada por diferentes povos, entre eles os nativos da região, os lígures, e os que migraram para lá ao longo dos séculos. No século X a.C., os lígures ocupavam o norte da Península Itálica. Já a região central foi habitada por povos de diversas origens, entre os quais se destacavam os italiotas, latinos, sabinos e sanitas e os etruscos. Além deles, havia ao sul gregos e cartaginenses que fundaram colônia e disputavam o domínio das rotas comerciais no Mar Mediterrâneo. E aí você vê aí o mapa e lembra da pergunta lá em cima, se você sabe onde está localizada Roma? Pois é, ela está localizada bem aqui. Exatamente nesse ponto bem aqui do mapa. Como a cidade de Roma foi fundada? Segundo pesquisas históricas, a cidade de Roma foi fundada em 753 a.C., às margens do rio Tibre, com a unificação de aldeias latinas e sabinas. Por ser uma região bastante atraente para a agricultura por causa do solo fértil, para a navegação pelo rio Tibre e o mar Tirreno e pelo relevo montanhoso que auxiliava na defesa das aldeias, ela recebeu os povos gregos durante o período de expansão deles, que durou 750 a.C. a 500 a.C., e os povos etruscos, que conquistaram Roma em 600 a.C. e dominaram a região até 509 a.C. Aí nós temos uma imagem de uma escultura em bronze do século VI a.C., feita pelos etruscos que viviam em Roma. Muitos aspectos da cultura etrusca foram incorporados pelos romanos. O período monárquico em Roma.
Segundo a tradição romana, entre 753 a.C. e 509 a.C., Roma teve 7 reis, dos quais os 4 primeiros eram latinos ou sabinos, e os últimos 3 eram etruscos. Naquele período, os reis eram considerados governantes supremos. O monarca tinha poderes militares e podia escolher e nomear pessoas para cargos públicos. Controlava a elaboração e a execução das leis e era uma autoridade religiosa, considerado um mediador dos deuses. O rei era auxiliado por 2 grupos políticos, o Senado e a Assembleia Curiata. O Senado era formado por patrícios com mais de 60 anos que tinham o poder de eleger os reis e vetar as propostas feitas pelos monarcas. A Assembleia Curiata era formada por patrícios de diferentes origens e tinham função consultiva, sem direito a veto. Aí nós temos aí a imagem da monarquia, né, que fazia parte em Roma. Rei, que é poder político, religioso, jurídico e militar. Senado, conselho de anciões, aristocratas, patrícios, que fiscalizava o rei e elaborava leis. Assembleia, cidadãos que votavam as leis criadas pelo Senado. A organização social. Assim como em outras civilizações da antiguidade, a sociedade romana, na antiguidade, tinha uma organização social desigual e com pouco mobilidade. São elas: patrícios, considerados descendentes dos fundadores de Roma, eram grandes proprietários de terra e os únicos que participavam das decisões políticas. Clientes, plebeus que viviam sob a proteção física, econômica e jurídica de um patrício, a qual deviam fidelidade e respeito, e para quem trabalhavam. Plebeus, homens livres que formavam a massa de trabalhadores, como agricultores, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Não tinham direitos à participação política. Escravos, plebeus, endividados e prisioneiros de guerra não tinham direitos políticos e eram considerados bem patrimoniais. Aí nós temos aí a imagem de uma escultura em bronze do século VI a.C., que representava um plebeu, né, lavrador, lavrando terras com um arado puxado por boi. O período republicano. A monarquia vigorou em Roma até 509 a.C., quando o rei, buscando ampliar ainda mais seus poderes, tentou enfraquecer o Senado
e foi deposto por um grupo de patrícios. Com o rei deposto, o Senado assumiu o governo, derrubando a monarquia e implantando a república. República, a palavra república vem da expressão em latim res publica, que significa coisas públicas, ou seja, refere-se a algo que é do povo. Aí nós temos aí a imagem, né, do Senado. A política expansionista. Você lembra de que importantes civilizações da antiguidade, ao consolidar-se politicamente, deram início a uma política de expansão territorial. Isso aconteceu com os egípcios, os fenícios, os persas e os macedônicos. Em Roma, um movimento semelhante também ocorreu. Conforme as instituições republicanas romanas consolidavam-se, os governantes colocavam em prática uma política para expandir seus territórios e sua influência. As instituições republicanas. Com as instituições da República, os romanos decidiram não deixar o poder nas mãos de uma só pessoa. Assim, não havia só um governante, mas dois. Os cônsules, estes tinham um mandato de 1 ano e eram controlado por outras instituições que foram criadas para organizar a governabilidade. O Senado, a Assembleia do Povo e a magistratura. Senado, formado por patrício com cargos vitalícios, tinha grande influência em todos os assuntos. Assessorava os magistrados na organização do culto público, no controle das finanças e na administração das províncias romanas. A Assembleia do Povo, formado por patrícios e plebeus enriquecidos, tinha representantes da Cúria, que tratava de assuntos religiosos, das tribos que denominavam os territórios urbanos e rurais, e das centúrias, forças armadas. Magistratura, corpo de funcionários administrativos que exerciam o cargo pelo período de 1 ano. Ela era integrada por cônsules, faziam executar as leis e mandavam o exército, pretores, encarregado das funções jurídicas, e edes cuidavam da manutenção da cidade. Questores dirigiam as finanças. E aqui ficamos com a nossa atividade no livro, página 299 a 302, e no caderno.